Olá, esse vídeo apresenta o trabalho final de programação concorrente distribuída. O grupo é formado por mim, Frederico, pelo Gustavo e pelo Vinícius. O software que a gente escolheu foi o Alt. Ele é um software para compressão e descompressão de arquivos, de forma unificada para diferentes extensões. E ele foi criado pelo integrante Vinícius em março de 2021. O principal gargalo no desempenho desse software é que a descompressão para múltiplos arquivos ela é feita de forma sequencial. Então, se você tiver arquivos grandes, facilmente você atinge um tempo de execução na ordem de dezenas de segundos. E aqui está uma captura de tela que registra o gargalo. Temos o programa sendo executado para descomprimir uma série de arquivos e podemos ver que ele levou 22 segundos. E aqui, para ele descomprimir apenas o arquivo maior, ele demora 4 segundos. Depois a gente vai comparar com a versão paralela implementada. Vamos falar agora sobre a solução que nós implementamos. Nós utilizamos a biblioteca Rayon para podermos descomprimir os arquivos de maneira paralela. O Rayon pode ser visto como uma versão para Rush do OpenMP, já que funciona de modo muito similar, criando uma thread pool para dividir iterações de um laço em várias threads. Para simplificar o uso do Rayon, temos aqui um exemplo de código fictício em Rust. Rust é uma linguagem de baixo nível como C ou C++, mas tem diversas abstrações de custo zero que dão ao Rust a aparência de uma linguagem de mais alto nível. Uma dessas abstrações é o iterador, que podemos ver aqui nesse exemplo. Neste exemplo, suponhamos que tenhamos usuários divididos em usuários premium e usuários regulares, assim como a quantidade de créditos que o usuário pode comprar e gastar. As duas funções, portanto, utilizam iteradores para somarem quantos créditos alguma sequência de usuários premium ainda tem disponíveis. Como temos três operações envolvidas, a filtragem, a subtração de créditos e a soma, a impressão que o código passa é que o programa irá iterar pela sequência de usuários 3 vezes. No entanto, como as duas primeiras operações são lazy, o operador é capaz de otimizar a função toda e realizar todas as operações em apenas uma iteração da lista. A segunda função faz o mesmo processo, mas agora utilizando a biblioteca Rayon. A Rayon oferece uma versão paralelizada dos iteradores habituais de Rust. Dessa vez podemos fazer o mesmo processo de filtragem de usuários e soma de créditos, só que dividido em várias threads, por uma thread pool. Isso é similar, por exemplo, a um for em C ou C++ com os pragmas do OpenMP. A criação do iterador paralelo vem naquela função ali, pariter. E o uso do iterador é muito similar ao iterador normal do Rust. Nós apresentamos então a nossa solução com uma evolução em tentativas. Antes de vermos a nossa solução, então veremos a versão single thread desse processo. E ela é um for simples, então para cada arquivo de entrada nós chamamos a função de compressFile de maneira single thread, então uma de cada vez. A nossa primeira versão foi utilizando o Rayon e modificamos aqui a lógica do laço anterior que descomprime arquivos para agora utilizar os iteradores paralelos do Rayon. Essa tentativa funciona, mas perdemos o tratamento de erros. O símbolo de interrogação que foi excluído é o operador try do Rust, que acaba a execução e retorna o erro encontrado caso ele encontre algum erro. Neste novo código obtivemos paralelismo, mas o tratamento de erros foi perdido. Nas segundas tentativas, continuamos a utilizar o iterador paralelo, mas agora passamos a iterar pelos arquivos pela função try4each, que é um método do Rayon, é uma versão do for-each que a gente tinha utilizado anteriormente na primeira solução, só que agora ele para a execução de todas as threads caso qualquer uma delas encontre algum erro. Ele retorna esse erro, o primeiro erro encontrado. Deste modo, podemos voltar a utilizar o operador try para propagar o erro caso ele tenha sido encontrado em qualquer uma das threads. O nosso software tem três funcionalidades principais. Uma delas é a descompressão, a descompressão e a listagem de arquivos comprimidos. Então, por exemplo, digamos que você queira comprimir todos os arquivos do código fonte do programa em um tar.bz2, você consegue só a partir da inferência aqui do arquivo dizer ao programa qual é a compressão a ser utilizada. Então, .gz, por exemplo, é o mesmo esquema. É possível também listar os arquivos de um arquivo comprimido. Então, por exemplo, se eu quero listar um tar.gz, você consegue fazer assim, ele mostra todos os arquivos que estão dentro dele, e também é possível fazer isso em formato de árvore. E a última funcionalidade que é o tópico desse trabalho, que é a de descompressão de arquivos. Então, digamos que eu quero descomprimir esses arquivos numa nova pasta, o -d que ele vai sugerir qual é a nova pasta, e desse modo ele vai fazer a descompressão dos dois arquivos de maneira paralela com o Rayon, como a gente havia citado antes. Então, como esse arquivo aqui ele é muito menor do que o outro, ele já terminou de comprimir, e aqui está descomprimindo o target, que é uma pasta de em torno de 92 MB, e agora a gente acabou.
Agora, com relação aos testes que a gente fez para avaliar essa nossa solução, a gente montou o seguinte ambiente. A gente está utilizando, a ferramenta Hyperfine, que é um programa de benchmark voltado para a linha de comando, e a gente executou cada versão 10 vezes e comparou o tempo médio de execução. Então, o comando que a gente utilizou foi esse aí que está na tela, que é a descompressão dos seguintes arquivos, Um arquivo de 20 MB, um arquivo de 8 KB, de 26 MB, 99 MB, 527 MB e 225 MB. E as especificações do computador em que a gente rodou os testes estão aí. É um Intel Core i7 com 4 cores e 8 threads, 20 GB de RAM, rodando Linux. Então aqui estão os resultados do tempo de execução da versão serial contra a versão paralela. A gente pode ver que na versão sequencial demorou 22 segundos para executar e na versão paralela demorou 13 segundos. Então houve uma redução significativa desse tempo. E também temos ali abaixo a margem de erro de 1.7 segundos para a versão serial e de 0.5 segundos para a versão paralela. Como nós queríamos estudar o comportamento do algoritmo com nós mesmos setando a quantidade de threads manualmente, nós adicionamos essa linha dentro da função main, onde nós podemos setar o número de threads para um valor escolhido, Nesse exemplo aqui do print estava com 4 threads setadas, Com isso nós pudermos coletar alguns dados e poder analisar o speedup e a eficiência do nosso algoritmo. Aqui eu trago o tempo de execução para a diferente quantidade de threads, Então, como já mencionado, com uma thread é um programa sequencial que leva 22 segundos em média. Porém, nós observamos que ao variar para 2 threads, 4 threads e 8 threads, não foi perceptível uma mudança muito significativa, ficando em torno de 14 e 13 segundos. Nesse gráfico do speedup é possível ter uma visão melhor a respeito disso, onde nós temos aqui um speedup linear, que seria o speedup perfeito, E nós podemos perceber que com 2 threads ele obteve um comportamento dessa reta crescente aqui, porém depois disso ele se estabilizou e não teve mais grande melhora, Aqui nós temos a tabela relacionando o speedup e a eficiência do nosso algoritmo, No caso do speedup linear, no speedup perfeito, a nossa eficiência seria de 100%, que é o almejado, Mas nós percebemos que com 2 threads nós obtivemos nossa melhor eficiência, que seria 79%, A eficiência sendo a divisão do speedup pela quantidade de threads. E essa eficiência foi caindo, conforme aumentando. Então, com 4 threads, 40%, 8 threads, 20%. Nós chegamos à conclusão que provavelmente esse não ganho de eficiência, porque já que nós estamos trabalhando com um processador de 4 núcleos, era esperado que até 4 threads o speedup crescesse, aumentando a reta. Porém, isso não ocorreu. Então, nós chegamos à conclusão que esse gargalo pode estar agora em outro lugar. Então, como o nosso programa ele lê arquivos e salva arquivos, então tem um tempo de acesso e escrita no disco, no HD. Então, nós acreditamos que não adianta aumentar mais a quantidade de threads aqui, porque agora o gargalo não está em cima da CPU, não está em cima do processador. Está em cima dessa escrita no HD. Talvez, se fosse utilizado um HD SSD, essa poderia ser perceptível, então, uma melhora no speedup com 4 threads, já que o processador possui 4 núcleos. Bom, isso é tudo. Muito obrigado e até a próxima.